Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Douglas. Nesse vídeo aqui hoje, eu tive uma ideia de fazer um vídeo um pouco diferente, né? E vamos ver se vocês vão curtir. O que é a ideia do vídeo aqui? Eu estava estudando aqui agora, né? E eu peguei algumas questões para fazer. E aí eu decidi filmar essas questões. No caso, eu vou ler para vocês aqui, discutir com vocês. E aí vocês vão poder estar estudando junto comigo essas questões. Eu sei que tem muita gente que não tem costume de estudar por questões, eu comecei faz pouco tempo. Então eu queria passar para vocês esse costume de estudar por questões, porque foi uma coisa que quando eu comecei eu senti muita diferença. Vi que faz muita diferença na nossa preparação, tá bom? E aí eu vou fazer esse primeiro vídeo aqui. E aí vocês me contem aí, deixem nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês querem mais vídeos nesse estilo. Hoje eu vou ler algumas questões aqui de obstetrícia, que é a rotação que eu tô agora no hospital, né? Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu internato, tem alguns vídeos aí no canal já. Vou deixar um card aí em cima para vocês darem uma olhada depois desse vídeo aqui. E, enfim, a ideia aqui é quem não tem costume de fazer questões, entender, ver aqui através desse vídeo que questões é uma boa forma de estudar. E quem não tem acesso a nenhuma plataforma de questões ainda, depois eu vou vir aqui indicar para vocês também algumas plataformas, tá estudando aqui, poder estar pegando alguns casos clínicos aqui para estudar através desses vídeos também, beleza? Vai ser tudo aqui bem na real. São coisas que eu tô estudando agora, faz muito tempo que eu não vejo isso, estou repassando tudo agora, então estou fazendo as questões para ajudar a fixar. Então, vai ser na real aqui, cara, que eu vou ler aqui com vocês, dar as opções, marcar, falar se eu acertei, se eu errei. Depois tem um comentáriozinho também, eu posso estar lendo aqui, falando o que é que eu errei, qual foi a minha linha de raciocínio. E é isso aí, tá bom? Deixa o like aí e vamos lá. Então, primeira questão, é uma paciente de 31 anos, está na 29ª semana da sua terceira gestação. Então, ela já teve 3 gestações, ela tem 31 anos, e essa terceira gestação dela está na 29ª semana. 2 cesarianas anteriores, e vem ao PS queixando-se de sangramento vermelho vivo, sem esforço desencadeante. Tá, então até aí eu já penso, né, a gente já leva aí para as patologias de sangramento segunda metade, porque ela já tem 29 semanas e ela está com sangramento vermelho vivo. Aí fala, o sangramento em pequena quantidade, não associado à dor. Isso aí já é uma coisa importante. Ao exame físico, apresenta útero com tônus preservado, então não tem um tônus uterino aumentado, né? Altura uterina de 28 centímetros, o que condiz aí mais ou menos com a idade gestacional dela. Cardiotocografia categoria 2, o que quer dizer, se não me engano, na categoria 2, é que ela faz um pouco de bradicardia que coincide com as contrações uterinas. E exame especular, visualizando sangramento uterino ativo em pequena a moderada quantidade. Com base na história clínica da paciente, é sugerido um caso de... Tá bom, então quer saber o que é o diagnóstico, né? Então, lembrando que ela está com sangramento vermelho vivo, né? Ela não tem dor, o tônus uterino dela está normal e ela está na segunda metade da gestação. Então, as opções que eles dão aqui para nós são: letra A, descolamento prematuro de placenta. Letra B, trabalho de parto prematuro. Letra C, placenta prévia. Letra D, abortamento. Letra E, sangramento fisiológico. Então vamos lá. Sempre que eu vejo as questões aqui, eu já gosto de ir excluindo as que eu tenho certeza que não é, né? Então aqui o abortamento seria uma que eu já excluiria, porque o abortamento é uma patologia de primeira metade da gestação, né? Até 20, 22 semanas, aqui ela já está com 29. Depois a gente vê que sangramento fisiológico, eu acredito que também não seja. E aí vai restar para nós placenta prévia, trabalho de parto prematuro e descolamento prematuro de placenta. Também vou excluir aqui o trabalho de parto prematuro, porque eu acredito que esse não é o diagnóstico que ele quer de nós, ele quer o diagnóstico referente à queixa dela, que seria o sangramento. O que é importante a gente lembrar aqui?
o que vai diferenciar aqui para nós? Descolamento prematuro de placenta e placenta prévia. Na placenta prévia, ela vai ter aqui não vai ser associada a dor, realmente como está na questão, e tônus uterino preservado, altura uterina de 28. Então, eu vou na placenta prévia pela queixa de dor e o tônus uterino. Vamos ver. Exatamente, placenta prévia é a resposta. E aí ele explica, né, que a alternativa A, que seria lá o descolamento prematuro de placenta, não há hipertonia uterina nem sofrimento fetal, como falei para vocês, que seria o importante aí para a gente diferenciar. Então vamos para a próxima. O paciente encontra-se em franco trabalho de parto há 2 horas. É tercigesta e possui 2 partos vaginais anteriores. São 2 partos vaginais anteriores, está na 3ª gestação e está em trabalho de parto. Apresenta gestação atual a termo, que seria acima de 37 semanas, e antecedentes de miomectomia. Então ela já fez uma cirurgia para retirada de mioma. Ao exame físico, observa-se colo posterior, grosso e com 3 centímetros de dilatação ao toque vaginal. Então esse colo dela ainda tá meio fechadinho, tá com 3 centímetros só e tá grosso. Batimentos cardíacos fetais de 148, tá legal, lembrando que o batimento cardíaco fetal normal de 120 a 160. E deformação do abdômen gravídico, a palpação. Deformação, isso é importante, hein? Lembrando o aspecto de ampulheta. Com base no caso clínico e nos conceitos médicos a ele associados, julgue os itens de 63 a 65. 64, um dos diagnósticos diferenciais para o caso descrito seria a síndrome de Band-Frommel. Cara, eu não lembro dessa síndrome específica. Eu lembro já de ter lido sobre esse tipo de apresentação clínica, o abdômen em ampulheta, que seria ele mais abaulado no meio assim, e as 2 extremidades mais maiores nos polos, mas eu não lembro se é esse nome, essa síndrome. Vou chutar aqui, vou botar que tá certo e vamos aprender com essa questão, beleza? Tá certo. Então fala que paciente com antecedente de miomectomia, que gera uma cicatriz uterina irregular, pode se alargar para qualquer direção, evoluindo para parto normal e sinal de Band, que é o útero em ampulheta, e é extremamente sugestivo de ruptura uterina. Então foi em ruptura uterina que eu li sobre isso, mas eu não sabia que esse era o nome que se dava, sinal de Band-Frommel. O sinal de Frommel consiste na distensão e percepção de segmento uterino inferior, também sugerindo ruptura uterina. Em estágios mais avançados do trabalho de parto, a percepção de súbita da apresentação fetal, basicamente célula diagnóstico. Ok, então lembrem-se, Band-Frommel é quando acontece uma ruptura uterina e a gente vai poder ver esse sinal aí da ampulheta, onde o abdômen no meio ele está deprimido e nas extremidades ele está mais alargado, mais volumoso, tá bom? Mulher, 3, gesta 2. Para chegar ao pronto-socorro com hemorragia vaginal, referindo gestação de 7 meses e quadro de dor forte às 6 horas. Tá, então ela fala que ela está de 7 meses e tem uma dor forte que iniciou às 6 horas. Com sangramento escuro e intenso. Ao exame, ela está com a pressão de 80 por 50, pulso de 115 por minuto e o útero apresenta-se hipertônico e dinâmica uterina de trabalho de parto ausente. Ok, então ela tem sangramento escuro e intenso, pressão baixa, pulso acelerado de 115, 7 meses de gestação, dor forte às 6 horas. Aí fala aqui para nós. A frequência cardíaca fetal não foi audível no sonar, colo grosso, pérvio para 1,5 cm. Apresentação cefálica. Para esse caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta. Letra A, administrar sulfato de magnésio. Letra B, levar imediatamente para cesárea. Letra C, romper membranas e indicar cesárea. Letra D, romper membranas e iniciar a indução. E letra E, iniciar a indução sem romper as membranas. Então vamos lá. A gente não tem aí
o batimento do feto, o que nos faz pensar em morte fetal, certo? Ele está com a apresentação cefálica, mas o colo ainda está muito grosso, né? E com 1,5 cm de dilatação só. E essa mulher, ela vai chocar, ela tá com uma pressão muito baixa, 80/50. Então, eu acredito aqui que a resposta certa seria levar imediatamente para cesárea para a gente salvar essa mãe. Vamos ver. Ó, acabei marcando errado aqui, mas a resposta certa é essa mesmo, levar imediatamente para cesárea. Eu marquei romper membranas e indicar cesárea. Porque nesse caso aqui, a gente tem que cuidar da mãe, né? Tipo, se a mãe não tivesse tão ruim, a gente poderia considerar outras alternativas. Mas aqui, o foco seria ela, né? Então, tem aqui no comentário para nós, as principais causas da segunda metade de gestação são placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. A placenta prévia é definida como implantação da placenta no segmento inferior do útero após 28 semanas. Clinicamente é caracterizada pelo sangramento vivo. Então, por outro lado, a DPP corresponde ao descolamento da placenta normalmente inserida e se apresenta com sangramento vaginal escuro, associado à sensibilidade e hipertonia uterina. Ocorre antes do início do trabalho de parto e no enunciado a paciente estava com sangramento escuro e intenso, dor intensa e útero hipertônico, o que nos leva a pensar em DPP. Ademais, ela estava hipotensa e taquicárdica, o que pode indicar choque. Diante de uma paciente com DPP e sinais de choque, a conduta deve ser ativa e consiste no rompimento das membranas ovulares e cesariana de urgência. Então seria fácil que confundir com esse rompimento de membranas aqui, mas lembrar que é imediato para cesárea, levar imediatamente. Então vamos para a próxima. Primigesta na 36ª semana de gestação, com diagnóstico prévio de pré-eclâmpsia, sem sinais de gravidade, apresenta dor de forte intensidade e hipogástria. Ao exame físico, pressão de 170 por 110, frequência cardíaca materna de 104, altura uterina de 34, com aumento localizado do seu tônus, frequência cardíaca fetal de 180, no toque vaginal, o colo uterino está posterior, esvaecido 50% e dilatado em 4 centímetros. O diagnóstico e a conduta são, então vamos lá, essa primigesta de 36 semanas, com diagnóstico prévio de pré-eclâmpsia, né, e ela tá com uma pressão bem alta, 170 por 110, o feto também tá com 180, então tá uma frequência bem alta, e aí quer saber para nós o diagnóstico e a conduta. Letra A, trabalho de parto prematuro, inibir o trabalho de parto com nifedipina via oral. B, descolamento prematuro de placenta, romper a bolsa e resolução da gravidez. Letra C, descolamento prematuro de placenta, prescrever hidralazina endovenoso e solicitar ultrassom. Letra D, trabalho de parto prematuro, prescrever sulfato de magnésio endovenoso e inibir o trabalho de parto com nifedipino via oral. Placenta prévia, letra E, né? E realizar cesariana imediatamente. Tá, então fora ela... realmente ela é um trabalho de parto prematuro, porque ela está na 36ª semana. Fora a pré-eclâmpsia dela, a gente tem que lembrar que também que ela está com tônus aumentado, né? O que pode nos fazer pensar em DPP. E no toque está com 4 centímetros. Ok. Ela não está com sangramento, o que me faz questionar se é um descolamento prematuro de placenta. Pode ser que seja, porque se a gente for lembrar, 20% dos casos não cursam com sangramento, porque o coágulo fica entre a placenta e a parede uterina, e não tem esse sangramento. 80% dos casos tem o sangramento e 20% dos casos não. Ela tem um tônus aumentado. Mas, como não tem um sangramento, eu não iria por esse lado aí. Se bem que, olhando novamente aqui, tem mais um critério para DPP, que seria a dor, né? Então, apresenta dor forte, de forte intensidade no hipogástrio. Então, aí, já poderia me fazer pensar um pouco mais em DPP, mesmo ela tá sem sangramento, né? E como esse feto aí tá com uma pressão bem alta, né? Pode ajudar a levar
esse diagnóstico. Então, eu acho que eu iria aqui de letra C, descolamento prematuro de placenta, que seria o diagnóstico, prescrever hidralazina endovenoso para controlar essa pressão dela e solicitar ultrassom, que aí a gente pode ver melhor se realmente é o descolamento prematuro de placenta. Vamos ver? Exatamente, essa é a resposta. Descolamento prematuro de placenta, prescrever hidralazina endovenoso e solicitar o ultrassom. Então, ó, diante desse caso, a gente deve levar em conta a gravidade da doença, os fatores maternos e fetais, possíveis acometimentos nos órgãos alvos e a idade gestacional. O paciente tem 36 semanas, apresenta dor forte, a pressão arterial está elevada, está taquicárdica, a altura uterina é menor do que a esperada, 1 centímetro menor, né? Além disso, há dilatação de 4 centímetros, o colo está esvaecido em 50%. Todos esses são sinais e sintomas que acendem o alerta de gravidade dessa gestante, sendo necessária uma intervenção imediata, pois estamos diante de um descolamento de placenta. É o que eu falei para vocês. Por não ter o sangramento, eu fiquei um pouco na dúvida, mas depois eu fui ver que tinha os outros critérios que me ajudaram a chegar nisso aí. E se a gente for lembrar bem, né, como eu falei, tem aqueles 20% que não cursam com o sangramento, porque o sangramento pode estar retido. Então, sempre importante a gente lembrar bem do conteúdo em si, né, de todos os fatores, para a gente conseguir chegar nisso aqui. E, cara, o bom dessas questões aqui é os comentários também, porque se você erra, você fica meio tipo assim, ah, meu Deus, e agora? Errei, não sei, entendeu? Tipo assim, vou ter que voltar a estudar tudo de novo? Não, te dá o comentário aqui e você lembra de por que você está errado sobre essa questão especificamente. Então você não... Porque tipo, quando você fala assim, porra, eu não errei, não sei, vou ter que estudar tudo de novo. Não é bem assim. Estuda por que você errou essa questão. Por que isso aqui que você pensou estava errado. E ele te dá aqui exatamente isso, entendeu? E vamos lá para a última questão. Apesar dos avanços da medicina, a hemorragia obstétrica ainda é considerada uma causa importante de morte materna. No terceiro trimestre, as causas mais importantes de hemorragia anteparto são a placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta. Considere os fatores de risco elencados abaixo. Número 1, número de cesáreas prévias. Número 2, gestações múltiplas. Número 3, uso de cocaína. Número 4, doenças hipertensivas específicas da gravidez. São fatores de risco comprovadamente associados com a placenta prévia os que estão presentes nos itens. Então, quer saber desses 4, quais são os 2 que são os fatores de risco comprovados que são associados à placenta prévia. Então, eu lembro que é número de cesáreas prévias. Por quê? Porque quanto mais cesáreas a gente tem, mais a gente tem cicatriz, o que favorece que a placenta se inserte ali perto dessa cicatriz. E, se não me engano, também as gestações múltiplas. A gestação múltipla eu não tenho certeza. Mas aqui, pelas questões aqui, pelas opções que eles me dão, pode ser número de cesárea e gestações múltiplas, 1 e 2, ou número de cesáreas e doenças hipertensivas específicas da gravidez. Eu acredito que seja gestações múltiplas, então vou marcar aqui 1 e 2, vamos ver, exatamente, é isso mesmo. Então, 1 e 2 correta, mas o principal é a cicatriz uterina prévia, que é o que eu falei para vocês, ao redor da qual se forma uma neurovascularização, representando um grande sítio de tropismo para a implantação do sincítio trofoblasto. E 3 e 4 são incorretas porque se associam a DPP, tá bom? Então, a uso de cocaína e doença hipertensiva específica da gestação são fatores de risco para DPP, tá bom? Bom que a gente aprende não só sobre o que a gente está vendo agora, mas sobre mais coisas lendo aqui os comentários. Pessoal, então é isso. Ficou um pouco grande esse vídeo, né? Eu vou tentar dar uma cortada depois para ficar um pouco menor. Mas é isso, me falem aí o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram de estar vendo aí essas questões, de estar discutindo um pouco essas questões, se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro formato, né? Pra gente tá fazendo essas questões aí, me manda aqui nos comentários aqui. Qualquer dúvida, sugestão, quiser trocar uma ideia aí, me chama lá no Instagram, tá bom?
Converso com vocês por lá. E é isso. Deixa um like aí no vídeo pra nós. Se você não deixou ainda, se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.